bem-vindos a mais um episódio do UziCast em parceria com o Master Clube da Uzi. E hoje a gente tem aqui como convidada a doutora Jéssica. Jéssica, conta um pouquinho pro pessoal o que você faz. Então, muito boa tarde. Primeiro, eu quero começar agradecendo pelo convite, estar aqui. Certamente é uma honra estar pela primeira vez dentro de um podcast e principalmente por alguém que eu tanto admiro, pela minha mentora. Então, meu nome é Jéssica Brundeben, eu sou advogada, eu tenho um escritório de advocacia, o Brundeben Advocacia. Já trabalho com isso há algum tempo e hoje eu me vejo, além de uma condição de advogada, como empresária. E é o que me fez estar literalmente nesta mesa aqui hoje. Que bom. Jéssica, conta um pouquinho pra nós, né? Quem é a Jéssica por detrás da advocacia? Também temos aí uma mãe. Conta mais pra nós. Sim, quando eu costumo me apresentar, eu gosto de não tratar apenas a Jéssica advogada, porque não é apenas isso que me forma. Quando a gente pensa numa pessoa, tem vários papéis que exerce e todos eles se complementam para formar essa pessoa. Então, eu sou a Jéssica, eu sou mãe de 3 crianças, a Beatriz, o Bento e a Maria Clara, sou casada com o Rodrigo, eu sou católica e isso é um princípio, um fundamento importante para mim. Sou advogada e empresária, Que né? delícia. E então, acho que já contar um pouquinho da minha história, Pode contar. uma coisa que eu nunca falei abertamente, Uh, mas eu nunca quis ser advogada. E a minha vida inteira eu queria ser médica veterinária. E, e isso foi muito ligado à minha infância, à minha adolescência. Eu era muito próxima a animais. Eu tinha cavalo, eu vivia isso diariamente e amava. E eu tinha certeza que ia trabalhar com isso. Porém, em algum determinado momento da minha juventude, eu tive contato com alguém que era concursado num tribunal de justiça. E me falou que eu tinha um potencial gigante nessa área. E aquela sementinha, assim, foi plantada no meu coração. Parece que fez algum sentido. E quando eu fui no meu ensino médio, que não foi o ensino médio convencional, eu fiquei 5 anos no ensino médio, apesar de que eu não rodei nenhuma vez, mas eu queria muito fazer um ensino médio integrado com um técnico de ação cultural, que é uma área que eu gosto muito. E aí, mais uma daquela parte, né? A gente não é apenas isso. Eu não sou formada apenas em direito. Eu tenho formação como visagista, como maquiadora profissional e como gestora cultural, além do direito. Então, tudo isso acho que faz parte também para formar quem é a Jéssica hoje. Então, fiz prova para passar no Instituto Federal, não passei no primeiro ano, mas passei numa rede estadual. Fiz aquele primeiro ano, mas não tinha passado à vontade. Então, aceitei passar pelo processo novamente, consegui, aí eu passei em terceiro lugar, fiquei muito feliz, e fui para aquele ensino médio integrado, que era 4 anos. E quando estava chegando próximo do último ano, como eu já ia completar 18, eu fiz a prova do Enem. E aqui já fica uma dica para quem não sabe. Quando tu tem 18 anos e alcança a média na prova do Enem, tu consegue teu certificado de conclusão do ensino médio, pode começar a faculdade. Então eu consegui, eu tive uma nota na redação muito boa, eu sempre fui muito boa com escrita, com desenvolvimento. Então já era Deus mostrando os sinais ali. E comecei a fazer a faculdade junto com o ensino médio. Um era de manhã e o outro era à noite. E foi uma rotina bem puxada, mas tudo que a gente faz com muito esmero, eu acho que vem com uma realização muito maior. E quando eu fiz a prova do Enem, eu me inscrevi em primeiro lugar para medicina veterinária, porque era o que eu queria. Porém, eu senti aquela intuição, aquela voz de Deus falando: se inscreve em direito. E eu, tá, vou. Mas se é pra fazer, eu vou me inscrever na melhor faculdade que tem aqui na minha região. Se é pra ser isso, então é pra ser bem feito. Só que a nota era altíssima, não tava levando fé. E um dia, quando eu cheguei no ensino médio, descendo da van, a minha mãe me esperando na porta, comemorando que eu tinha passado. E aquilo assim pra mim, nossa, não, se Deus me colocou aqui, é pra eu ir. E então comecei a fazer direito na Uniriter e eu fui pra lá assim, um pouco descrente, será que é isso mesmo? E quando eu cheguei na primeira aula de teoria do Estado e da Constituição Federal. E eu vi o professor falando naquele mundo que eu não conhecia, no mundo de leis e de direito, eu me apaixonei por aquilo numa profundidade absurda. Juro,
Logo eu saí da aula, assim, ó, extasiada. Em seguida, naquela semana, ganhei o livro, o Vademecum, que é o livro que tem quase todas as leis, mas as mais importantes aqui do nosso estado. Ele é deste tamanho, e ele é do papel Bíblia. Então, tu imagina, tem muita coisa lá dentro. Eu me apaixonei tanto que eu comecei a ler aquele livro de cabo a rabo. E era assim, ó, eu tava esperando o ônibus, eu tava lendo aquele livro. De tanta paixão que eu desenvolvi. E ali eu fui percebendo. Eu sempre tive esse senso de justiça, de ser justa, de ser pelo correto, muito aflorado. E a questão também da defesa. Eu sou uma pessoa que eu não suporto ver injustiça e não me levantar para defender. Então, eu tinha que estar aqui. Hoje eu sou realizada sendo advogada. É que legal, né? A gente vê que às vezes Deus usa pessoas pra plantar umas sementinhas dentro de nós, que às vezes no momento, às vezes a gente até nem entende. Talvez Sim. no momento, quando foi plantada, talvez tu pensou mais por questão financeira. E aí lá na primeira aula que brilhou aquilo, disse, nossa, era isso. Brilhou. Uhum. Que loucura, né? Que delícia quando a gente Sim. faz aquilo que a gente gosta. Porque aí a Nossa. gente passa a não trabalhar mais. Exatamente. Sim, se torna prazeroso. E durante a faculdade eu tinha certeza que eu ia fazer concurso para magistratura, eu queria ser juiz. Eu já comecei a estagiar, entrei de cabeça no mundo do direito. Comecei a estagiar, primeiro no cartório, atendendo as pessoas ali no balcão, os advogados, explicando como é que era o andamento do processo. Naquela época era o processo físico, de papel. Então tinha milhares de pastinhas lá dentro e a gente pegava o processo, folheava, explicava para a pessoa o que estava acontecendo e aquilo me deu muita experiência. Depois dali, eu fui para um gabinete e lá no gabinete eu fiz muita audiência, escrevi muita sentença e aqui fica também uma revelação do direito. O poder judiciário ele é muito movimentado por estagiários, porque a grande maioria dos funcionários está lá dentro. Eu escrevi muita audiência. Eu condenei muita gente à prisão e absolvi muita gente também. Mas experiências, obviamente, que a juíza assinava, tá? Claro que ela revisava. Então, e me apaixonei por aquilo. E depois dali, eu fui trabalhar numa grande empresa. Fui trabalhar no Banco do Brasil, no setor trabalhista. Então, eu peguei experiência na área civil, na área criminal e fui para trabalhista. Eu me permiti vivenciar todas para poder descobrir aonde que eu me encaixava. Gostei muito de trabalhar no Banco do Brasil, de ver como que funcionava o direito do trabalho numa grande empresa e voltado para o lado da proteção empresarial. Saindo dali, eu fui para um escritório gigante, para o Carpena Advogados, em Porto Alegre. E lá é assim, é o suprassumo da advocacia. O escritório é magnífico. Os advogados lá são advogados muito bem sucedidos e eles atendem empresas muito grandes, têm filiais, é incrível. Porém, nessa época, eu já tinha casado com meu esposo e logo a gente engravidou da minha primeira filha. E eu segui trabalhando. E nessa época eu pegava 3 conduções para ir para o estágio, 3 conduções para ir para a faculdade e depois tinha que voltar para casa. E era muito puxada essa rotina, imagina. Tava com barrigão, indo a Porto Alegre, indo para Canoas e voltando para Sapucaia, que eu morava aqui na época. E eu vi assim, não é isso que eu quero. Eu vou ter minha filha, eu não quero ficar horas longe de casa. Não é isso que faz meu coração esquentar. Pedi pra sair, ganhei a Beatriz. Naquela época foi bem difícil, porque eu tive um problema de saúde e ela também, logo que nasceu. Então, pra mim, foi um baque muito grande. E algo que eu ouvi numa palestra fez muito sentido, que a gente tem 2 tipos de problema na nossa vida. Ou a gente é saudável e tem muito problema pra resolver, ou a gente só tem um, que é ficar saudável. Então, assim, glória a Deus que eu tenho um monte de problema pra resolver, porque significa que tô bem e é assim que as coisas evoluem. É passando pela prova pra gente chegar na conclusão, pra tudo. Exatamente. Então, nessa época, eu comecei a trabalhar com um advogado, porque ele tinha se formado há pouco e ele precisava de alguém, uma forma de estagiário. E ali eu vi como que era o atendimento do cliente, do início ao fim. Porque nas minhas outras experiências, eu não lidava com o cliente, mas eu via como que conseguia um grande faturamento. Mas não foi isso que me encantou. Por mais que fosse um universo assim muito mais encantador, o que me instigou mais foi essa paixão pela defesa do direito, de estar presente, de estar defendendo, conhecendo e representando alguém verdadeiramente.
Então, quando eu comecei a trabalhar com advogada, eu via isso que eu quero. Não é mais concurso, não é mais trabalhar para um grande escritório, é ter o meu escritório, cuidar dos meus clientes. Que legal. Então, isso foi o que mais te motivou nessa jornada aí de abrir o teu negócio? Sim, e um outro motivo muito grande, por causa da minha filha. Eu queria poder ter tempo de me organizar para poder ficar com ela. Isso não quer dizer que eu ia trabalhar menos, mas que eu ia poder cuidar dos meus horários ou trabalhar muito no home office. Então, para mim, isso foi algo muito. O que bateu no meu coração, estar presente com ela. Depois, eu ainda não tinha terminado a faculdade. Depois, eu engravidei do meu segundo filho, do Bento. E também continuava nesse mesmo formato de trabalho. E quando eu me formei com 38 semanas de gestação. Só pra ter uma noção, né? Pra quem daqui a pouco não tem noção, 40 semanas é o máximo. Então eu tava assim, ó, parindo o menino, recebendo o meu canudo de direito. E foi também algo muito simbólico pra mim, porque eu passei por aquele momento com uma bebezinha de 1 ano num braço e um nenezinho quase parindo na barriga, pegando o meu canudo. Pra mim é uma trajetória, assim, foi muito difícil, mas de muito orgulho. E foi nessa época que eu escrevi o meu TCC. A Bia tinha 8 meses e eu fiz ele de cabo a rabo do meu esforço e eu alcancei nota 10. E pra mim isso também foi um marco, assim, ó, Nossa, partes da importantíssimo. história que a gente nem sabia. É Sim, gostoso de ouvir, de ver quando as pessoas têm propósito, têm dedicação, sim, começa e termina, né? Porque muitas vezes, para muitas mães, às vezes tá estudando, engravida, às vezes para a faculdade ali naquele momento, mas eu senti, assim, da forma que tava falando, que aquilo ali foi um motivo a mais sim, para te fazer, para te ir mais longe. sim. A maternidade pra mim ela nunca foi um impedimento. Ela sempre foi um impulso pra me levar adiante. E hoje eu tenho 3 impulsos pra me Três. levar adiante. Então, pra mim é maravilhoso. Eu amo ser mãe. Me formei então com o Bentinho, logo nasceu, depois prestei a prova da OAB, e aí então que eu fui ingressar no mundo da advocacia, realmente sendo advogada, tendo a minha carteira, exercendo a minha profissão. Comecei em uma sociedade, abrindo um escritório físico. Abri o escritório físico antes de pegar a carteira, assim, ó. Isso aqui é pra dar certo e vai dar certo. E foi difícil, foi na pandemia, não foi nada fácil. Mas eu percebi que não era isso que era o meu propósito. Nem sempre a gente vai vai ter uma decisão que vai ser a melhor e tá tudo bem. O importante é reajustar a rota e continuar, porque é aí que vem o momento da existência na vida do empresário. E é muito que eu escuto no meu meio, eu já pensei em desistir tudo. Eu nunca pensei em desistir tudo. Eu sempre pensei em mudar de rota. Mudar de área, mudar minha forma de trabalho, mudar meu horário de trabalho, mudar a forma como eu me apresento para meus clientes, mas nunca desistir da advocacia. Isso nunca foi uma opção para mim. E então, eu percebendo o que ia funcionar melhor, voltei para o online, para fazer o escritório de forma digital. Até porque hoje os processos são totalmente digitais. Não precisa contratar o advogado indo na porta do escritório, não precisa mais ser limitado pela questão regional. Hoje é possível atuar para o Brasil inteiro. Eu tenho processos em 13 estados hoje. Então, para mim, que sou uma micro, digamos assim, né, iniciante, é uma grande coisa. Já estar presente em 13 estados. São pessoas de locais diferentes que não me conhecem pessoalmente, mas confiam e acreditam no meu trabalho. E muito do que eu escuto nesses fechamentos de contrato é sobre o acolhimento, o atendimento diferenciado, que eu prezo muito, de dar essa atenção para o cliente, que ele entenda que comigo no meu escritório não é número, é o teu caso, é a tua família, é a tua história, e eu faço questão de atender cada um. O olho no olho é aqui na câmera, mas é o olho no olho, para que eu pegue toda a tua essência da tua história. Porque quando tu contrata um advogado, tu contrata alguém para te representar, para estar ali por ti. E para eu te representar, eu preciso te conhecer. Conhecer a tua história, conhecer a tua dor e entender o que é melhor pro teu caso. E muitas das vezes o melhor pro caso não é exatamente aquilo que o cliente queria ouvir. Eu comecei e trabalho até hoje muito com direito de família. Direito de família, sucessões, tudo que envolve família. E daqui a pouco eu vou contar um pouco mais aonde que isso me levou. Mas no direito de família eu sempre fui por prezar
pela família e principalmente pela criança, pelos filhos. E isso é um discurso difícil, porque hoje quem tem um maior alcance, geralmente é porque tem um discurso com o mal, eu sou contra aquele que é mal, e eu tô a favor do que são bons. E o meu discurso sempre foi o meio termo. Na verdade, eu sempre vou defender a criança. E não necessariamente isso vai ser aquilo que vai te trazer o conforto. Mas, para que tu entenda que isso é melhor pro teu filho. É muito difícil viver um processo de separação e viver uma guarda compartilhada. É muito difícil. Se era difícil compartilhar decisões enquanto vocês estavam juntos e fazer com que se acertassem, imagina quando estiver separado. Tu não tem noção do que vai estar acontecendo com teu filho quando estiver na casa do outro a partir de agora. Mas é preciso ter uma maturidade emocional gigantesca para que não deixe teu filho abandonado, porque muito mais difícil é ficar um para cada lado, sem se falar e deixar aquela criança desnorteada. Deixar com que ele se crie à margem dos pais. Então, esse para mim é um discurso muito forte do meu escritório, é a proteção dos filhos. E visando isso, fui abrangendo para mais adiante, mas isso a gente vai contando. Vamos falando aos poucos. Jéssica, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem já tá acompanhando aqui já viu que tu é uma pessoa muito família, né? Sim. Com certeza esse lado da advocacia é muito legal pra ti. Mas assim, em todas as áreas que tu trabalha, o que mais te move nessa jornada de advocacia? Então, eu sou muito família porque eu acredito muito nesse princípio. Eu sou apaixonada por defender famílias. Esse sempre foi o slogan que eu trouxe para o escritório. Porém, a gente vai amadurecendo, vendo outras possibilidades. E eu fui entendendo que eu não preciso ser fechada numa caixinha. Assim como foi minha experiência durante a faculdade, é minha experiência durante a vida profissional. Eu não faço apenas uma coisa e eu não sou intitulada e encaixotada. Quando eu comecei a ver os problemas das famílias, eu entendi que não era apenas pensão e guarda. Era envolvido em cuidar com a empresa, em cuidar da sucessão, em cuidar de como que vai acontecer se meus pais falecerem, se eu falecer, e entender tudo o que envolve essa proteção. Então, a partir daí, eu fui desenvolvendo esse planejamento para cuidar de forma estratégica antes da dor. E isso é o que tem me movido cada vez mais a trabalhar e demonstrar o quanto a gente pode melhorar, diminuir valores de impostos e também deixar as situações preparadas se a gente atuar na prevenção. E por isso eu comecei a buscar mais qualificações nessa área, em direito sucessório, em direito tributário. Eu tenho pós em direito de família e direito tributário. E desde que eu me formei, aqui também já fica um ensinamento para quem é da área também. Quando a gente se forma na faculdade, é assim, é uma pontinha tão miserável do iceberg. Não dá para parar aí. E no direito isso é muito forte, porque a gente tem alteração das leis substancialmente toda hora. É o terceiro código que vai se alterar desde que eu me formei. E para eu explicar isso melhor, tá? A gente tem a Constituição Federal, que é a nossa lei maior, e depois a gente tem os códigos que regem áreas grandes. Então, tem o Código Civil, o Código de Processo Civil, o Código Penal, o Código de Processo Penal e também as leis trabalhistas. A gente já teve alteração nas leis trabalhistas, na CLT foi substancialmente alterada. Na lei civil também já foi substancialmente alterada, ano que vem vai ser mais ainda, então tem que estar sempre se aprimorando. E o que é muito interessante da minha área também é que o direito ele precisa se moldar para atender a sociedade. A Constituição Federal que foi feita anos atrás não é a mesma sociedade de agora. O Código Civil, o Código Penal, ele precisa estar em constante atualização. E como é que isso acontece? Com a atuação dia a dia. Quem é que cuida das pessoas dia a dia? São os advogados. É nós que lidamos com as pessoas e defendemos elas. Então, a gente precisa ser capacitado para fazer decisões novas, para trazer leis novas. Então, é uma coisa muito profunda. E eu sempre busquei muita atualização, muitos cursos, e eu sempre me voltei muito para a área do jurídico. Porém, eu fui vendo que era algo a mais. Não era só saber advogar bem.
Se eu quero ter um escritório, eu preciso ir adiante. Eu abri o meu CNPJ, meu escritório este ano, o Brundeben Advocacia. Antes, era a Jéssica. E eu tive essa convicção de que eu não queria mais ser isso. Eu quero ser um escritório, eu quero empregar pessoas, quero poder não apenas ajudar pessoas através do meu trabalho de advocacia, mas também empregando. E eu sempre tive esse lado de líder muito aflorado. Que legal. E então, hoje eu me vejo muito realizada com isso. Mas não quero apenas isso, quero muito mais. Que legal. Então, para isso, eu comecei a buscar outras formações, mentorias, cursos, estar na mesa com empresários para entender mais. E foi por aí que a gente se conectou. Exatamente. Foi num network aí, né, Sim. Jéssica, que a gente se conheceu. Mas, Jéssica, vamos falar um pouquinho mais assim, ó. São tantos advogados por aí, Brasil afora, né? Sim. O que tu acha que diferencia o teu negócio hoje, a tua forma de advogar, a tua forma de defender, que te diferencia dos teus outros colegas? Eu prezo muito pela verdade, pela justiça. Então, quem trabalha comigo, os meus clientes, eles têm essa consciência. Eu não faço trabalhos que eu não acredito. Eu não defendo pessoas que eu não acredito, que lidam com a verdade. Isso é muito sério pra mim. Eu não consigo representar alguém que não está condizente comigo, com os meus valores. Então, isso é o primordial pra mim. Mas o primordial pro cliente que é atendido por mim é a convicção de que eu vou trazer um acolhimento pleno, do início ao fim, e eu vou batalhar pelo teu caso até a gente conseguir. Eu falo isso para meus clientes previdenciários. Nenhum cliente previdenciário saiu do meu escritório sem conseguir o benefício. Pode ser que demore mais, que a gente tem que trocar estratégia, que a gente tem que fazer um processo diferente, que daqui a pouco você tem que fazer alguma contribuição a mais para conseguir, mas eu não aceito sair do meu escritório sem a gente conseguir aquilo que a pessoa precisa. Então, e o direito de família também. A gente batalha até onde for necessário. E no preventivo, melhor ainda. Porque aqui a gente não está lidando com a dor já acontecida. A gente está lidando com a prevenção dela. E a gente não está lidando com o processo judicial, que chegou uma notificação pelo oficial de justiça, mas sim em melhorar a tua vida. Porque hoje o advogado é muito além de um processo litigioso, de estar lá dentro do fórum, te defendendo. É esse conhecimento para levar adiante tanto a tua família quanto a tua empresa. Que legal. Jéssica, todos empreendedores, eu falo porque eu também sou empreendedora, passam por altos e baixos no nosso negócio, na nossa jornada, na nossa trajetória. Tu já falou algumas aí enquanto tu fazia faculdade, os teus desafios, mas alguma coisa marcante, assim, algum desafio que você enfrentou nessa jornada aí, além dos que tu já falou? Sim. Então, eu acho que ter feito uma transição de uma sociedade para começar sozinha foi um momento marcante, difícil. Eu precisei lidar com questões que eu não entendia e ir atrás disso. E isso não é algo que é muito divulgado no meu meio. E quando a gente fala sobre, está começando, muito bonito, mas quem realmente está disposto a pegar na tua mão para te ajudar e ir adiante contigo é muito difícil de encontrar. E eu entender que eu precisava estar em locais de pessoas que entendiam sobre negócios foi o diferencial para mim, para mudar. Ano passado eu fiz uma mentoria também, que é uma advogada, mas ela não é apenas advogada. Hoje ela é gerente de uma empresa nacional gigantesca. E com ela que eu consegui aprender algumas coisas de como que eu saio disso para ir adiante. Tá, dei esses primeiros passos, abri o CNPJ, comecei esse ano, mas eu falei, eu preciso de algo a mais. Esse ano eu já comecei contratando pessoas, desde o início do ano eu tenho equipe de assistente, de advogado, e eu precisava entender como que isso funciona melhor. Então eu fui atrás de mentorias de negócios para fazer isso dar certo, porque sempre foi aquela questão, não tem opção de dar errado. Tem opção de mudar de rota, de aprender, de ser humilde para aprender com quem sabe,
para eu conseguir ir adiante. Quando o empresário tem essa visão que tu tem, é muito legal. Porque o empresário começa a ver que um desafio é para te ver outra coisa que talvez tu não estava vendo antes. Uhum. Quando tem a opção de desistir, é aquele. Ele já tem um fracasso na cabeça, ele já vem com essa opção, né? Qualquer problema, vou desistir, vou fechar o CNPJ, vou demitir as pessoas. Mas quando ele tem aquela visão de que eu vou ir até o fim, ele tem esse teu pensamento, ele ajusta a rota. Uhum. Ele troca o que tiver que mudar. Ele não tá se importando. Mas olha ali, o que ele tá fazendo? Não tá se importando com o que os outros estão pensando. Não importa. O que importa é onde tu quer chegar. O sucesso do teu negócio. E isso faz total diferença. Um desafio que poderia te fazer desanimar, te traz um impulso para chegar mais longe. Para enxergar coisas que tu ainda não viu. E isso faz uma diferença gigante do teu negócio. E esse teu brilho nos olhos que tu tem, que é aquele que a gente se conectou desde o início, é o que te faz ir mais longe. Pessoas que têm brilho nos olhos, que sabem com garra aquilo que faz. Não é que tem sangue nos olhos, é pessoa que tem brilho nos olhos. Ela é movida por amor, por vontade de ajudar, por propósito. Não é sangue nos olhos, raiva, vamos provar nada pra ninguém. É pra provar pra nós mesmos que nós podemos ir mais longe, que a gente consegue. E é lindo ver isso na tua trajetória. É gostoso falar contigo e ver que tu tem muito mais que entregar do que só a advocacia. Sim, eu me encantei com isso. E essa questão que você estava falando, eu acho que também molda muito do meu caráter, da minha pessoa. E isso vai muito de encontro também com o meu parceiro de vida. Eu e o Rodrigo, a gente começou a namorar. Eu tinha 18 para 19 anos e ele tinha 20 e pouquinhos também. E logo com 6 meses de namoro, a gente decidiu comprar um apartamento na planta. Eu era estagiária. Eu tinha aquele salário de 3 dígitos, né, gente? Já deu pra entender? Ele também, início de carreira, CLT. E a gente decidiu dar esse peitaço e passar por este processo. Não, a gente, ao invés de querer ter aqueles momentos de desfrutar, de aproveitar a vida e vamos viajar e ser feliz no agora, então a gente tem um propósito. E a gente vai viver isso. E a gente vai se desafiar, a gente vai ter que passar por situações difíceis pra gente chegar onde a gente quer. Então, essa minha postura pessoal vem muito pra cultura da minha empresa. De aceitar passar pelo propósito, porque eu tenho a visão de onde eu quero chegar. Aproveitando que tu já falou no teu esposo, ele tá junto nessa tua carreira aí. Conta mais pra nós. Sim, eu acho que essa é a parte que mais me orgulha. É até difícil falar do Rodrigo. Porque o Rodrigo tem muita formação. E ele gosta muito do que eu faço. E ele vê esse meu propósito. E ele hoje tá cursando direito. Que lindo. Então o Rodrigo vai te ajudar muito nessa trajetória. É porque é muito inspirador, vou dizer assim. Não foi uma das carreiras que em algum momento eu olhei na minha vida, mas vendo tu falar, dá vontade de saber mais sobre o direito. Sim. Porque é muito propósito, é muito gostoso e é tão bom quando a gente tem um parceiro de vida que tá junto com a gente nesse negócio. Sim, pra mim é um orgulho muito grande ele estar cursando direito justamente porque quer trabalhar comigo. E o nome do meu escritório não é por acaso. O Brum é o meu sobrenome e o Deben é o dele. E casou. É o Brum Deben. E vai ser do nosso escritório. Eu brinco que ele é meu estagiário, porque ele realmente me ajuda em algumas questões, mas para que ele já se sinta pertencente. E para mim, isso é um motivo de orgulho muito grande, porque o meu propósito de vida, o meu trabalho, ele inspirou a pessoa que eu mais admiro. Então, para mim, isso é algo muito bonito. Que lindo! Que legal. Jéssica, vamos falar um pouquinho de negócios, porque... Sim. Só espero não estar borrada aqui, gente. Não tá eu não estava esperando por isso. Não tá borrada. Eu sou uma pessoa muito emotiva. Que bom, porque a gente tá num ambiente seguro e é tão gostoso quando a gente pode ser vulnerável, sabia? Sim.
É tão bom porque às vezes a gente fica mostrando para umas pessoas o que a gente é aquela casca grossa, mas por trás existe alguém que viveu algo lindo, alguém que tá com a gente fazendo a nossa vida melhor, tem altos e baixos. Certamente quando tu falou dele veio vários momentos na cabeça de dificuldade que talvez um agarrou na mão do outro e foi junto. E a ainda vida... tem. Ainda tem, né? E a vida é sobre isso. É importante porque atrás de uma advogada que tem todo aquele porte que às vezes a gente apresenta, tem uma pessoa com um coração gigante, com uma família linda, com um propósito lindo e que pode entregar muito mais do que apenas a advocacia, né, Jéssica? Sim, e isso é muito real, porque o advogado, a gente tem toda uma pompa para entrar no judiciário. Eu jamais mostrei esse meu lado vulnerável dentro de uma sala de audiência. Lá dentro eu sou uma leoa. Deus o livre. Então, é estar condizente com a situação. Mas eu no escritório, com os meus clientes. É assim, é nesse acolhimento, nessa docilidade, porque eu gosto muito de fazer o que eu faço. E é uma frase que eu falava lá no início. Olha, é muito difícil eu querer entrar numa briga, porque eu não sou esse tipo de pessoa. Eu realmente sou a pessoa do consensual, de fazer as coisas se acertar. Eu não sou litigante. Porém, se eu entrei na briga, não tem opção de eu sair perdendo. Olha, que Eu sou delícia. assim na minha advocacia também. Que bom, isso é bom que os clientes já sabem, já. Exatamente. Grande coração de uma leoa correndo atrás do teu processo, da tua defesa, da tua verdade. Eu gostei muito de ver tu falar sobre verdade. Isso era uma coisa que batia muito na minha cabeça, sabe? Porque eu acho que ser advogado não pode passar por cima do teu caráter. Uhum. Pegar qualquer cliente, porque às vezes tu vai defender uma coisa que não faz sentido pra ti. E muitas pessoas talvez façam isso por dinheiro, mas não é sobre dinheiro. Sim. É sobre defender aquilo que tu de fato acredita, o que realmente é verdade, o que realmente esquenta teu coração, que faz bater mais forte. Sim. E muito legal esse teu posicionamento, que é muito além de dinheiro. Sim, a Propósito. advocacia, o propósito é lindo, mas realmente o meio jurídico é um meio que muito facilmente corrompe pessoas. Por essa questão de demonstrar ser algo além, por a questão de ter a possibilidade de tu ganhar muito dinheiro. Então, assim, eu não preciso nem citar nomes nem nada, porque, assim, todo mundo conhece alguma história de alguém envolvido com isso, né? E esse é um propósito muito forte pra mim, da verdade, da justiça. Que bom. Agora nós vamos falar um pouquinho, gente, de algo bem importante para o empresário, que é network. Afinal, a Jéssica tá aqui hoje porque nós se conectamos, olha que legal a vida, num momento de network. Nós estávamos numa palestra e a gente, no Sim. final da palestra, se conversou. E eu convidei ela para estar aqui na Uzi Coworking, porque era um ambiente muito gostoso para mim, afinal, eu queria que outras pessoas sentissem a mesma coisa que eu tava sentindo aqui. Sim. Como que foi, Jéssica? Ai, eu não tô borrada mesmo, Grace. Tu jura pra mim? Um pouquinho, muito pouco. Então, assim, ó, gente, vocês desopilem, tá? Eu passei maquiagem à prova d'água, mas... Enfim. Como é que isso aconteceu? Obrigada. No final do ano passado, eu passei por uma cirurgia grande no joelho. Eu tive uma lesão. E eu passei 6 meses com muleta. Sem sair. E aí, em julho, foi logo quando eu tava soltando as muletas. E eu falei, vou me desafiar. Vou ir. Uma palestra que teve na CDL. Que foi a Fernanda que ia dar. Fazia ideia de quem era a Fernanda Mello, gente. E aí, cheguei lá, sem conhecer ninguém. Lá disposta a ouvir. E aí eu acabei encontrando algumas conhecidas minhas, a Camila Buzzi, que a gente trabalhou junto no fórum. E aí depois me conectei com a Micarla, que tava lá também, e fui conhecendo outras pessoas. E aí me encantei pela Fernanda, achei a palestra dela sobre pitch de vendas sensacional. Eu falei, é isso aí que eu preciso aprender também. Não é só direito, é saber vender, é saber cuidar do meu negócio. E lá, conheci a Grace. E ela me deu um cartão, vem conhecer a Uzi. Eu falei, eu vou. E vim pra cá e me apaixonei. Aqui agora é o meu local de trabalho. Falei pra ela, inclusive, que eu me propus a aumentar o meu tempo de trabalho, tudo visando a melhorar tanto o faturamento quanto a empresa e quanto dar o melhor atendimento mais ágil para os meus clientes, que isso é importante. Tô vindo pra cá trabalhar também. E o quanto estar em ambientes diferentes me possibilitou coisas novas. Porque a partir daquela palestra e que eu me propus, quando ela me entregou o cartão, eu realmente vim pra cá,
Fiquei sabendo de uma outra palestra, vim nessa outra palestra, tinha a mentoria e eu falei, eu vou, porque eu quero estar no meio dessas pessoas. Eu quero essa ambiência. E isso mudou o jogo pra mim. Estar nesse ambiente de empresários e fazer coisas novas com pessoas novas pra ir adiante. Porque quando a gente tá querendo crescer, não necessariamente, dei o pontapé e comecei, mas quando tu tá no meio da trajetória, tá querendo chegar lá, é difícil tu entender que é preciso investir para conseguir recolher. Tem que plantar semente. Não existe fórmula mágica. Sucesso não é acaso. Sucesso é fazer acontecer. Fazer o que tem que ser feito. É ter determinação. E plantar semente. Investir no negócio. Então, essa virada de chave, pra mim, do meio do ano pra cá, mudou muita coisa. Porque a partir daí, eu fechei parcerias com outros advogados que eu conheci na mentoria. Eu fechei parcerias de clientes. Eu peguei outros clientes, eu trouxe clientes para serem atendidos aqui. A minha funcionária, que é a doutora Ana Paula, que trabalha comigo também, vem trabalhar comigo aqui. Então, se tornou a minha referência, não só pelo local físico, mas pela ambiência de estar num local diferente. Eu continuo tendo meu escritório home office, porque isso a gente não mostra nas câmeras. Mas lá é que vem a batalha. Muitas vezes começo trabalhando às 4 da manhã, muitas vezes eu vou trabalhando até às 2 da noite. Que esse final de semana que a gente teve o evento, todos os dias eu trabalhei até tarde da noite. Dormi muito pouco, mas isso a gente mostra. Não tem necessidade, porque eu não tenho que provar pra ninguém aquilo que eu faço. Mas eu sei que eu vou dar o meu melhor, sempre. E assim, eu sempre vou dar o meu melhor, o meu máximo, e mais um pouquinho que eu nem sabia que eu podia, mas dá. Dá pra ir adiante. Dá pra ir além. Dá pra ir adiante. E também isso me fez ter algumas mudanças. A partir daquela palestra que eu ganhei teu livro, eu comecei a ler ele. E comecei a ouvir os podcasts daqui da USE. E eu vi o pessoal dos empresários falando: não, eu não assisto série, eu fico ouvindo podcast, lendo livro. Então é assim que esse pessoal age, vou mudar. Não assisto mais Netflix. Agora é podcast. Podcast é aula, é comprar curso, é tá sempre se qualificando. De manhã, todo dia eu estudo. E assim, Que tem que legal. prosseguir. Que legal. Jéssica, e eu acho que é bem importante a gente falar da tua entrada no Master Club, porque da palestra. A USE tem seguidamente alguns eventos, algumas palestras que acontecem, né? E nessa palestra teve a oportunidade de entrar pro Master Club da USE. Uhum. Como que foi? O que tu esperava do Master Club? O que tá sendo? Nós estamos aí, nós vamos ter agora a sexta aula. São só 8 encontros, então nós já estamos em mais da metade. Sim. Conta pra nós essa tua vivência no Master Club. Assim, certamente superou expectativas, porque tudo que eu fiz de mentoria até agora foi no formato online. Ter um contato presencial foi um diferencial gigantesco, porque as trocas que a gente tem aqui no pessoal, olho no olho, não tem. E passar pelo processo de forma física e estar presente ali é surpreendente. A primeira aula que eu vim, eu já fiquei assim, nossa, olha o ambiente, olha como eles recebem a gente, tudo isso vai fazendo diferença. Isso eu vou levar pro meu trabalho também. A questão também de estar arrumado, de vir pro ambiente, eu acho que isso também te desprende daquela questão do online, que tu tá ali, que nem eu falei, todo dia da manhã eu assisto. Tô ali de pijama ainda, me organizando, arrumando as coisas, às vezes tomando café, enfim. É outro ambiente. Tu já te coloca pronto. Cada aula teve alguma conexão, assim, profunda e diferenciada. A primeira, que teve os meninos, que eu já falei assim, nossa. E ali eu já anotei um monte de coisa, já aproveitei e fiz perguntas que nas outras mentorias que eu participei, eu não tive essa oportunidade de eu falar perguntas do meu negócio e trazer para cá, para serem solucionadas por grandes empresários. Naquele dia tinha 4 empresários lá na frente para me ajudar a solucionar o problema do meu escritório. Para mim, isso assim, ó, por aí já vale a pena, sabe? Pra gente ter essa troca. Porque quando a gente entra em uma mentoria, acho que a primeira expectativa que a gente tem é alguém realmente me ouvir, entender meu problema e me ajudar a solucionar ele.
Porém, não é eu esperar que a Grace falar no meu escritório resolver as coisas pra mim. Só um pouquinho. É eu botar em ação. É eu executar. E isso tem que ser muito claro. Se eu não executo, não adianta nem eu saber. É a mesma coisa que eu não saber. Depois, as outras aulas, a gente foi se conectando. Eu fui fazendo amizades, como eu falei. Já fiz parceria de trabalho. Já tenho parceiros de clientes. Inclusive, já comprei muito também do pessoal. Porque a gente vai se conectando e vendo que é genuíno essa troca. Então, é muito bom. Mas eu acredito que até agora, porque ainda vai ter mais, uma coisa que sim que foi um diferencial foi a experiência do kart. Aquilo foi... A Grace falava pra nós, a gente vai lá pra ver os padrões de vocês, pra quebrar eles. E eu falava assim, se eu entro aqui, sai aqui, eu não tô entendendo nada. Mas quando a gente foi lá e vivenciou, e eu fui pra lá, assim, totalmente sem expectativas. Eu nunca andei de kart. Eu sei dirigir, eu dirijo carro, mas assim, nunca andei de kart. E eu já fui assim, não, eu vou lá só pra aprender, pra vivenciar. Quando eu entrei naquele troço, que o negócio ligou, parece que baixou um espírito de competitividade em mim. Tipo aquele espírito da sala de audiência, que a gente luta até ganhar. E lá eu fui. E quando teve as primeiras voltas para a colocação para corrida de verdade, que eu tava lá na frente, a frase que eu falei assim: olha onde eu tô. Então, aquilo foi uma experiência para eu ver, eu sou capaz de superar limites que eu nem tinha a possibilidade de achar que eu poderia. Eu já fui assim, na humildade, falando: não, nem esperem de mim, porque eu também não espero. E quando eu vi, eu me descobri podendo fazer alguma coisa que eu não sabia. Que delícia. E ali eu fui vendo também os meus padrões de comportamento. Aí tu entendeu o que eu falava de padrão de comportamento. Sim. Tem que viver. Eu não vou explicar, gente. Veio fazer um Master Club pra vocês entenderem. Mas fez uma diferença absurda. E aí, voltei. E a gente voltou no carro, assim, explodindo de ideia. Meu Deus, agora é isso aqui que eu tenho que fazer. E foi colocando em prática e mudando algumas coisas e vendo o resultado acontecer. Vendo o resultado de cuidar de melhorar o meu negócio, mas de entender melhor o produto que eu queria ofertar. Porque quando eu cheguei no Master Club, eu sabia que eu tinha uma ideia, que eu queria alguma coisa diferente, eu queria alguma coisa a mais. Eu amo advocacia, eu amo trabalhar com processo e fazer defesa, mas eu queria esse algo a mais. Eu já fazia planejamento sucessório e familiar, mas eu tinha um quê? Que eu queria ir adiante, só que eu não sabia exatamente qual que vai ser esse produto. Como que isso vai acontecer? Deu uma clareada boa. Ali deu uma... Sim, a clareza. Abriu. Que delícia. Jéssica, se tu tivesse que resumir o Master Club em uma palavra. Ah, agora ficou difícil. Gente, não tinha combinado essas coisas difíceis, gente, no ao vivo. Nossa, se eu tivesse que definir uma palavra... Ai, que difícil. Eu vou trazer, acho que... Te libera uma frase. Transformação e clareza. Pode ser duas palavras? Pode ser. Olha só que Transformação e clareza. Sair daquele local e ir para o próximo nível. E assim, quando a gente entra numa mentoria, é o que a gente espera, mas subir muito mais degraus e ver um outro patamar que tu não tinha ideia, é isso que é o superar as expectativas. Que é ver onde a mais a gente pode ir. E a clareza para fazer, entender o processo, colocar a meta e fazer a coisa acontecer. Então, essas duas palavras eu acho que definem o Master Club pra mim. Transformação e clareza. Que legal. Jéssica, assim, ó, desde o início já me conectei muito contigo, te achei uma pessoa de garra, dedicada, faz o que se propõe, mas eu vi uma transformação muito grande em ti no Master Club, né? Todo o teu posicionamento, também tu ter vindo aqui na USE, também acho que te transformou bastante. Né? Eu acho que na tua mentalidade tu entendeu muitas coisas e eu acho que no Master Club a gente deixa muito claro que o processo de crescimento é uma jornada. Sim. Não começou ali e não vai terminar ali. São fases que a gente precisa passar agora. Esse final de semana tu foi num treinamento, comprou outro treinamento, vai terminar por aí? Não vai. Ó, você falou que ia comprar aquele treinamento pra não precisar comprar outro, é mentira. Essa vida toda comprando treinamento, sabe por quê? Porque quando a gente quer crescer, não tem outra opção senão investir em nós e no nosso negócio. E sempre é bom, sabe? Por mais que não... Pode ser que você comprou uma mentoria, um treinamento que não foi
tudo o que você imaginava. Mas quando a gente pega uma chave e aplica nem que for uma coisa, já vai fazer diferença no nosso negócio. Então, se o Master Club entregou muito mais do que o combinado, tem muita transformação ainda, porque a gente teve aula de kart, e quando tem essas coisas fora, a gente vive a experiência na pele, a gente sente adrenalina, a gente muda muito mais coisa, tem uma visão mais ampla de tudo. E agora nós vamos ter a aula de paintball. Sim. E sabe o mais legal ainda do Master Club? Eu acho que é proporcionar coisas novas. Né? Não sei se já tinha andado de kart antes, mas a maioria não. Ó, não, também não tinha andado. Jogar o paintball já? Bem capaz. Pois é, então é sobre isso. Por quê? Porque o sucesso tá no novo. Sim. E a gente tá em movimento. Então eu tô vendo muitas pessoas que entraram no Master Club em movimento. E eu fico muito feliz de te ver no movimento nessa jornada aí. Sim, na constância. E a questão da mentora também é levantar. Já teve um momento que eu dei uma recuada, fiquei mais acanhada, usamos essa palavra, e aí vocês vieram e me puxaram, não, tu não vai te auto-sabotar. Tu já chegou nesse degrau, tu não vai descer. Vai adiante. Vai adiante. É na dor, continua, não para. E já teve aula que eu vinha assim, ó, tava mal aquele dia, fisiologicamente. E meu esposo falou, não, vai, te propõe, vai que vai ficar bem. E naquele dia que eu vim, foi a aula de comunicação, a aula foi ótima, mas a troca que teve depois com vocês me trouxe uma ideia que eu nunca tinha pensado. E aquilo mudou substancialmente para eu colocar um plano que na minha cabeça ia acontecer só daqui 2 anos. Olha só. Então, essa questão, assim, do evoluir 5 anos em um dia é exatamente essas coisas. E quando a gente fala de virada de chave, não é uma porta que tu vai... Uma chave que tu vai abrir para abrir uma porta que tu vai chegar no sucesso. São várias. Então, precisa estar constantemente se movimentando e estar nesses lugares ouvindo essas pessoas. Que legal. Jéssica, vamos falar para as pessoas... Onde que a Jéssica vai chegar agora como pessoa, como empresária, nessa mentalidade nova, nessa visão de crescimento? Parece que tem novidades vindo por aí. Sim, já temos novidades em ação. Porque é isso, a gente tem que executar, aprender e fazer. Então, eu tava falando que eu sabia que eu tinha esse algo a mais. Eu gosto muito desse lado empresário. E eu queria muito desenvolver isso de uma outra forma, além da advocacia, porque eu sinto esse chamado, sinto essa vocação e eu queria ir adiante com isso. Então, eu fui entendendo que o meu conhecimento de planejamento, de assessoria, de entender de leis e de processos, eu posso levar isso também para empresários e atuar na consultoria e na assessoria empresarial. E quando eu falo isso, o meu propósito é muito voltado para empresas familiares. De novo, voltando para a história da família. Para empresários que têm um negócio. Assim como a gente, iniciando e querem alavancar, já estão alavancando e querem se proteger e ir adiante, é necessária essa assessoria. Tanto na questão tributária, de cuidar de como que vai ser o regime tributário, os impostos, o que precisa ser feito, porque o baque com tributação é muito grande a queda. É muito grande a queda. Não vale a pena passar por isso para ter um desconto, digamos assim, porque a queda é muito grande. Também a questão do cuidado trabalhista, porque quando tu lida com pessoas, tu precisa ter um cuidado com essas pessoas e dentro dos parâmetros da lei. E foge do conhecimento comum. Precisa ter isso mais específico. Também de cuidado de proteção de dados, mas o meu foco principal é a proteção patrimonial. Como que o empresário cuida e protege o seu patrimônio para não ser exposto? Porque quando a gente fala de uma empresa, a gente está abrindo as portas para o mundo. Diversas coisas podem acontecer. Tanto de ter problemas com processos trabalhistas, quanto passar por uma enchente, perder tudo. E aí, um negócio que passa por uma questão dessa e entra em situação de falência, o patrimônio do empresário vai ficar exposto. Ou enfim,
tem algum problema com a Receita Federal, acontece algum problema, o teu patrimônio vai ficar exposto se tu não te protegeu antes. E aí não tem remédio quando tu chega nesse nível. E eu já tenho essa atuação. Hoje eu já trabalho para empresas que já passaram por essa situação, que estão nessa situação, que vieram me procurar na dor. E a gente faz o melhor trabalho possível. Mas se tivesse vindo no planejamento, a história ia ser outra. Planejamento é muito melhor do que esperar dar o problema. Eu gosto muito, Jéssica, porque tu é muito desse ponto. Tu não quer que o cliente te busque na dor. Tu quer que aquela dor não aconteça. E essa é a prevenção. Isso é o que faz diferença. Isso é o que vai te ajudar, né? E eu acho sensacional essa parte, essa tua visão de negócio. Eu acho que é muito importante salientar que para mim foi uma coisa que eu não sabia, mas que muitas empresas contratam mensal, isso eu já sabia, os advogados, enfim, tem um custo mais alto, mas também para empresários menores também pode contratar para alguns determinados serviços. Sim, sim. A assessoria jurídica é um plano que o advogado vai cuidar da tua empresa todos os meses. Tudo que vier a acontecer, a assessoria jurídica vai estar ali cuidando. Vai estar dando esse suporte. Se tiver um processo, vai fazer a defesa. Se tiver uma nova contratação de funcionário, vai fazer a contratação. Se tiver uma rescisão, vai cuidar da rescisão. Se tiver um funcionário que precisa receber um adicional de salubridade, toda essa questão vai estar sendo cuidada para não vir a ter problemas depois. Porém, tem empresários que não estão nesta necessidade, que tem necessidade de saber o que precisa ser feito para se ajustar. E aí vem a consultoria, que é uma consulta com um advogado especialista nesse tipo de cuidado de empresa, de família, de proteção, de patrimônio. Porque quando a gente fala de empresa e de empresário, precisa ter essa visão além do CNPJ. É cuidar do CPF que cuida do CNPJ. Se o CPF não tá bem, não tem CNPJ que se sustente. E é necessário ter essa diferenciação e esse cuidado. Então, um empresário que está iniciando com uma consultoria, fazendo uma verificação, uma consulta mesmo, olhando a documentação, já entrega, ó, tu precisa deste produto. Por exemplo, empresário que está começando, que tem funcionário contratado, que não é carteira assinada, mas também não tem o contrato descrito. Isso aí pode ser bem perigoso, por N questões. E organizar um contrato para proteger tanto o empresário quanto o funcionário é simples para o advogado resolver. E isso pode ser contratado um serviço. Contratar para fazer o contrato para o meu funcionário, para que isso fique delimitado. Quando a gente fala do direito, aquilo que é combinado previamente não sai caro. Aquilo que não é combinado sai muito caro. E o direito não socorre quem está dormindo. Então, se tu paga mal, tu paga 2 vezes aqui. Não tem essa. Ah, mas eu já pagava o salário dele. Tu não tinha isso ajustado. Lá no processo trabalhista, tu vai pagar salário, vai pagar reflexo. E é complicado. E eu acho que é importante a gente falar hoje também do direito de uso de imagem de funcionário. Aproveitar que deve ter vários empresários assistindo a gente. Sim. Vamos falar um pouquinho desse contrato? Sim. Rapidamente? Porque, assim, essa parte eu acho que tá muito em uso agora. Quando tu começa a trabalhar com alguém, a primeira coisa que a gente precisa fazer é se expor aqui na rede social. E se eu uso a imagem de alguém no meu trabalho, ainda que seja uma parceria, um cliente, eu preciso ter autorização do uso de imagem dessa pessoa. Ainda mais porque hoje o nosso trabalho na rede social é para quê? É visar para conseguir mais cliente, faturamento. Em linhas claras, ganhar dinheiro. Então, se eu exponho a minha imagem na internet, é porque eu quero ganhar dinheiro. Se eu exponho a imagem de alguém para eu ganhar dinheiro, o que essa pessoa merece? Ganhar dinheiro também. Então, a gente precisa ter autorização de uso de imagem. E assim, quando a gente fala disso, não é só o daqui para frente. Funcionários que já saíram têm um período de tempo para entrar com um processo contra isso. Quando a gente fala de gravação de curso para colocar um infoproduto. Ah, vem um parceiro para falar, por exemplo, vou gravar uma aula para falar de assessoria jurídica no curso da Grace que ela vai lançar. Isso hipoteticamente, tá? Pode gravar. Mas, enfim, se eu não ter isso ajustado com a Grace, eu posso depois ir lá e falar, olha, eu quero ganhar tanto de porcentagem nas tuas vendas. E se ela tem um faturamento milionário?
e ela precisa me pagar um faturamento milionário, porque isso não foi ajustado. Ou simplesmente se eu tô lá no feed dela, e se eu tô no tráfego pago dela, piorou a situação. Então eu preciso ter muito cuidado. Quem presta serviço também, que lida com pessoas prestando serviço, também precisa ter um cuidado muito assertivo com isso. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. E não dá pra pegar lá no chat GBT o contrato? Bem simples. Não, por favor, não faça isso. De novo, aquilo que não é bem combinado, isso é muito caro. Por que que não pode? Porque a gente precisa de cláusulas específicas pro teu negócio, pro teu trabalho, para a função que a pessoa vai exercer. Se tu vai contratar uma blogueira que ela já está sendo remunerada para aquilo, é um contrato diferente. Se é um cliente que te pagou para prestar o serviço, tu tá usando a imagem dele, é um outro contrato diferente. Se tu tem uma estética, é um contrato diferente. Se tu tem um coworking, é um contrato diferente. Então, a gente precisa olhar a especificidade. E o que é o problema também? Dependendo, se tu pegar um contrato pronto na internet, pode ter cláusulas ali que são tão absurdas que vão anular todo o contrato. E aí tu perdeu tudo. Quis economizar lá no início e teve um problema grande no final. Pode ser que daqui a pouco o teu caso pode ser resolvido pela contratação de um serviço. Eu preciso contratar que tu me dê um contrato para esse tipo de situação. Contrato o serviço. Tu vai ter o teu contrato e vai ajustar para os seus clientes. Não precisa pagar o advogado para cada cliente que vai entrar lá, assinar um contrato novo. Legal. Essa é a questão. Isso é bom pra você, empresário e empreendedor que tá assistindo isso. Eu acho que a gente entregou bastante coisa aqui pra eles, hein, Jéssica? Quantas viradinhas você viu que precisou de alguma coisa, já sabe com quem conversar, já sabe com quem contar. Jéssica, nós já estamos se encaminhando pro final do nosso podcast e eu gostaria de deixar uma mensagem. Talvez para aqueles empresários que estão começando, sei lá, ainda estão cursando uma faculdade, ou talvez para aquele jovem que ainda não sabe o que quer. Enfim, deixa a tua mensagem aqui para eles nesse podcast. Certo. Então, assim, para quem é empresário, eu acho que também cabe um recado além da mensagem. Hoje a gente está num ambiente de um cenário de uma mudança profunda. A gente está passando pela reforma tributária. E para quem é empresário, para quem é família e tem patrimônio, a necessidade de se proteger e cuidar disso agora é urgente, é emergente. Porque o planejamento sucessório é muito necessário para essa questão. Porque a partir do ano que vem a tributação vai aumentar muito. E isso vai impactar profundamente. Uma mãe que vai deixar um imóvel para um filho menor de idade, o filho menor de idade não tem como usufruir daquele patrimônio, que é um patrimônio sólido. Daqui a pouco aquilo vai ficar lá preso, não vai conseguir pegar aquele dinheiro, alguém vai ter que cuidar daquela criança, aquela casa vai se perder no tempo, porque não vai ter dinheiro para manter, enfim, várias situações. Então, trazendo para o lado do planejamento para a família e para a empresa, essa questão é bem emergente, eu acho que é importante deixar esse recado. Ainda há tempo de reorganizar essa questão este ano e hoje é um dos carros-chefes que a gente tem trabalhado no escritório. Planejamento, as holdings, fazer esse tipo de trabalho. Em outro momento a gente traz mais sobre isso. Mas agora um recado para deixar para quem é empresário e também falando para quem é da minha área do direito, que não se feche numa caixinha. A gente não é apenas isso. Por mais que seja apaixonado por uma área como eu sou apaixonada por direito de família e sucessões, existe um mundo gigante. Então, se permita vivenciar, se permita estar em locais para aprender, em constante aprendizado, não apenas o jurídico, mas na empresa. A gente não cresce sozinho. Essa possibilidade não existe. Isso ficou muito claro para mim. Só tem a possibilidade de crescer tendo equipe e estando próximo de pessoas de mesas que vão te colocar adiante, de parcerias, de mentorias. Isso é um diferencial. É preciso plantar a sementinha para conseguir colher. Não tem outra possibilidade. Então, buscar estar próximo de pessoas que vão te ensinar sobre isso. E eu acho que também para quem está na faculdade, iniciando, hoje a gente está vivendo um cenário incerto e assustador com a inteligência artificial e o chat GPT. Isso dá um baque na advocacia, porque ele ali, querendo ou não, te entrega muita coisa.
é como se pudesse ser substituído. Mas eu vou te dizer por que não pode ser substituído. O mundo jurídico não é exato, não é área exata, é humana. A gente precisa de pessoas, de cabeças, pensando e desenvolvendo para aquele caso. Isso é a justiça. A justiça não é ver a lei, letra fria, como a gente fala, letra fria da lei, para aplicar para o caso. A gente precisa de uma análise, de um desenvolvimento. Então, os bons profissionais que realmente atuam com convicção nisso vão se destacar. Disso a gente não precisa ter medo. Mas ser mediano, sim. Se tu quer ser mediano, aí tu precisa ter medo, porque a inteligência artificial vai te deixar para trás. Mas, né, para quem é bem colocado e se dispõe a passar pelo processo, eu realmente acredito no resultado. E ser bem-sucedido não é unicamente questão de faturamento. Hoje eu me considero uma pessoa muito bem-sucedida pela minha família, pelo meu esposo, pelo meu escritório, por onde eu estou, com as pessoas que eu estou. Isso já é grandioso. E ter a certeza e a convicção de que vou ir além. Vai além, com certeza. Jéssica, foi uma delícia essa nossa conversa hoje. Também. Obrigado por se abrir, por ser vulnerável. É gostoso demais conversar com pessoas verdadeiras. E a gente teve essa conexão. Sim. E é real, é verdadeira. Essa pessoa Sim. é, né? Eu gosto muito de ti. Obrigado por se colocar à disposição de estar aqui hoje, de fazer algo novo, que é o primeiro podcast. Sim. Primeiro de muitos, porque esse podcast foi um convite para ser a porta de entrada para algo novo na vida daqueles empresários que estão participando do Master Club. E essa era a proposta. Então, muito obrigada por hoje aqui. Eu que agradeço. O Master Club tá sendo, assim, fantástico. E essa aqui é mais uma das possibilidades de realmente comprovar o quanto está sendo muito bom. E certamente não pararemos por aqui. Não vamos parar. E a conexão realmente é muito genuína. A troca é muito boa e é algo que certamente vai ser levado para a vida. Estou muito grata de estar aqui, de ter recebido esse convite, de ter te conhecido. Que bom, obrigada. Fico feliz. Gente, então hoje nós estamos encerrando mais um episódio do Uzicast em parceria com a Uzi.